Ripa na chulipa, pessoal! Começamos hoje, entrando no mercado financeiro pela porta da frente, é nóis! Gente, o capítulo de hoje, vamos escolher fazer vários capítulos, uma família deles, né? E a gente começa pela... A vida é bela, mas sem dinheiro, nada acontece. Aliás, dinheiro é uma grande incógnita. Antes disso, já me avisaram aqui, vocês têm que fazer a subscrição, entrar aí no nosso like, dá um like aí pra gente poder manter aqui e financiar esse negócio, né? Sem dinheiro, nada acontece. Onde começa essa confusão? Lá atrás, bem lá atrás. Começa com um cara chamado Fidon. O que esse Fidon faz? Fidon é rei de um reino, é o rei do reino de águas. E Fidon olha para o povo dele, uma bela tarde, lá na sacada, olhando e tal, falou, pô, tem que fazer alguma coisa para poder ajudar esse povo. E aí pensou no que nós conhecemos hoje como moeda. Eu não sei que nome tinha lá, ninguém me contou, mas seria alguma coisa que pudesse controlar as transações comerciais entre as pessoas. Transação é meio esquisito, né? A gente pensa em outra besteira. Não, é de transacionar, é do verbo transacionar, a troca. E aí ele cria um objeto que tem as suas fins, metade do seu rosto, né? Uma coisa que a gente vai conhecer como moeda, e diz que isso é obrigatório nas transações de troca a partir daí. Na verdade, ele está dando a essa coisa que nós vamos conhecer como moeda dois atributos muito importantes. Um é que nós temos que usá-la em nosso dia a dia, nas trocas. Outra é que eu vou obrigar a aceitá-la. Então, esses dois atributos fazem com que esse instrumento passe a ser utilizado no dia a dia. E aí, vocês podem estar pensando, mas como é que nasceu isso? Quando começou essa história? Simples. No dia a dia das pessoas, cada um produz aquilo que ele tem habilidade para produzir. Um produz flecha, o outro produz utensílios de cozinha, os vasos de cerâmica, de barro, coisa que o valha, e ele produz a mais. Nasce aí um conceito muito importante, que é o excedente de produção, que a gente vai trabalhar mais lá na frente. Esse objeto a mais que eu consigo produzir, eu tenho que produzir para o meu consumo. Aquilo que eu produzo a mais, eu vou utilizar como troca. Aquele meu amigo vizinho que produz um outro artefato e que eu preciso para o meu dia a dia, eu troco com aquele que eu tenho a mais. Isso é que chama-se excedente de produção. Tudo bem, isso é um conceito bem moderno. Naquela época estava apenas nascendo, eu tenho mais, eu consumo 4 por dia, produzo 5, esse 1 a mais é o que eu vou trocar. Onde que troca? Sei lá, na praça, em volta lá do templo religioso, que se encontram, essa ideia de semana, né? Uma vez por semana a gente se encontra lá. Aproveitam lá, faz um culto religioso e em volta desse local as pessoas aproveitam para trocar os seus excedentes de produção. Então, olha só, é claro que essas mercadorias ganham aí, vamos dizer assim, o primeiro conceito de mercadoria, moeda. Porque é uma mercadoria que eu utilizo como instrumento de troca. É bem interessante que alguns artesãos começam a sobressair. Por quê? As suas mercadorias, moedas, são mais aceitas do que outras. Se eu sou um caçador, eu preciso de flechas. Se tem um artesão que produz flechas melhores, eu preciso dessas flechas para ser bem sucedido na minha caçada. E aí olha que coisa interessante, aquilo que era mercadoria moeda passa a ser moeda mercadoria, porque eu passo a trocá-la. Foi com esse movimento é que Fidon viu que já existia algumas mercadorias que tinham preferências na sociedade. Eu procurava aquelas mercadorias com algumas características intrínsecas, era mais útil, era melhor, era mais bonita e tal. É interessante notar que os grãos foram mercadorias moeda por excelência. Aliás, diz que o mundo se reuniu em torno dos grãos. Nós tivemos o trigo na Europa, o milho aqui na América e o arroz na Ásia. Foram os 3 grãos utilizados como mercadorias moedas. Mas, voltando para Fidon. Fidon olhou isso, falou, puxa vida, coisa bacana e tal. Mas algumas mercadorias moedas estragavam. A pessoa guardava, mas ela estragava se não fosse utilizada rapidamente. Daí Fidon tem a ideia de usar os metais. Por que os metais? Os metais são duráveis, são facilmente divisíveis
E o pessoal sempre pergunta, por que é divisível? Você imagina se você vai fazer uma troca de uma vaca. Mercadoria moeda, uma vaca, pô, bacana, muito útil, tem leite, etc e tal. Mas, e se for meia vaca? Não dá para cortar a vaca no meio. Esse é o conceito da divisibilidade. É por isso que os metais ganharam a preferência por excelência, porque eram bastante divisíveis, fracionáveis, e ainda tinha outra característica, durava no tempo. Uma coisa interessante. Aí, é claro que quando o Fidon coloca aquele objeto em circulação, com aquelas características de obrigatoriedade em utilizar nas minhas trocas. Tinha lá um objeto de identificação que era lá a cara do rei. Do outro lado podia ter a quantidade, o peso daquela moeda, para ter uma unidade de valor, coisa que o vale. Mas, veja bem, esse instrumento é aceito imediatamente. Começa a girar na sociedade e claro que Fidon observa ali que ele tem um instrumento de controle da sociedade gigante às suas mãos. Ele começa a perceber que ele pode medir a quantidade de moeda que está na mão do povo. Ele começa a medir o quanto aquele povo é capaz de produzir. Olha que coisa interessante. E aí acontece, né, um outro fenômeno. Aquilo que era mercadoria, moeda, que passou a moeda, mercadoria, agora vira moeda. E é interessante que essa moeda tem vários formatos. A gente conhece a moeda redonda, né? Mas teve moeda quadrada, teve moeda que eram pregos, tinha o formato de um prego, tinha moeda que era em barras. Enfim, houve uma grande quantidade de tipos de moeda. E claro que nós preferimos a moedinha redonda, que é fácil de usar. E com buraco no meio, a gente não tinha bolso, né? Lembrando, eu gosto de falar sempre isso, que bolso nasceu com Luís XV. Ele que guardava os sanduíches, né, para poder fazer jogo de xadrez e tal, tinha que ter um local onde ele guardava os seus sanduíches. Ele era gordinho, só olhar aí na história vocês vão ver. Então nasce esse conceito de bolso, naquela época não tinha. Aí tinha que ter a moeda, tinha que ter um buraquinho, passar um fio por ela e a gente então pendurava no pescoço e a transportava de local para local. Muito interessante. É interessante que esse conceito de moeda, eu gosto sempre de dizer que ele organizou a sociedade de tempos em tempos. Olha que coisa, que hábito de carregar no pescoço. Se eu tenho uma grande quantidade de moeda, complicado, né? Muito complicado. Antes disso, antes das moedas, as pessoas usavam os metais para transacionar. Mas o metal tinha vários formatos. E é engraçado que aí nasce o conceito de joia, objeto de adorno, né, no corpo. Então, como é que as pessoas que tinham dinheiro, os reis, os monarcas, os comerciantes que iam de feira para feira, eles utilizavam as suas mulheres para transportar a sua fortuna. Porque as mulheres não podiam ser atingidas, atacadas, se fosse, pagava caro por isso, né? Mulher de escravo naquela época e tal. Mas elas que carregavam, como? Carregavam no corpo, pendurado, de mulher, né? Um bicho esperto. Rapidamente transformou o metal, cordão, pulseira, tornozeleira, e assim que elas transportavam de uma moeda para ela. E aí nasce o conceito de joia, né? Que elas iam ficando mais bonitas, porque elas transportavam, mas as pessoas viam elas utilizando aqueles objetos de adorno, que hoje a gente conhece como joia, e levavam as fortunas do seu marido de aldeia para aldeia. Muito bem, quando vem a moeda, permanece a mesma história. Tinha que transferir a moeda de aldeia para aldeia, para ele continuar fazendo um negócio, continuar transacionando, comprando e vendendo. Mas era um empecilho, porque já não é mais poucas moedas penduradas no pescoço ou nas joias das suas mulheres. Ele precisava de um saco de moeda. E aí, gente, nasce um conceito moderníssimo que a gente utiliza muito hoje, que é o sujeito que ficava lá na feira, sentado num banco, um sujeito de grande credibilidade, de fortuna e tal. Ele sentava lá, tinha lá um caderninho em que chegava o senhor fulano, e ele trazia, olha, eu trouxe 500 moedas. Ele ia e registrava, recebia as moedas, guardava, tinha a proteção, não sei qual era, a segurança dele, guardava aquelas moedas, emitia um recibo de depósito, eu, fulano de tal, estou guardando moeda, 500 moedas, e tarará, piriri, pará, botava lá a chancela dele, o sujeito pegava aquele papelzinho, guardava da forma que fosse melhor, muito mais discreto do que um sacão de moeda
nas costas ou alguém carregando para ele e ia lá fazer as suas transações. No final do dia, aquele sujeito que recebeu aquele recibo vinha até o sujeito do banquinho, destrocava, pegava as moedas de volta e o cara olhava o recibo, não era falso, tinha safado naquela época, né? Opa, é mesmo meu recibo que eu dei para fulano e tal, devolvia as moedas e ia embora. E aí, gente, nasce um conceito interessantíssimo, mais um, né? Primeiro o sujeito sentado naquele banquinho que vira o banqueiro, aquele que é dono do dinheiro, que guarda o dinheiro pra gente. Ele emite um recibo, que vai virar uma outra coisa mais ali na frente, muitíssimo importante, que a gente usa hoje. Mas olha que coisa mais importante, esse sujeito cobrava para fazer isso. E naquela época não era legal, não tinha juros, não tinha taxa. Como é que ele cobrava? Quando ele recebia as moedas, ele tinha uma gaveta de um lado e de outro. A gaveta da esquerda era de prata e a da direita era de ouro. Ou alternava, não tinha problema nenhum, não é uma convenção. Mas ele colocava as moedas ali e puxava e abria a gaveta. Abria para colocar, fechava para guardar. Quando ele fazia isso, no fundo da gaveta tinha uma lixa. E as moedas dançavam ali. Claro que ele não podia, né, ficar lá dando uma chacoalhada nas moedas para raspar a moeda. Mas, ao fazer isso, ele tirava lá uma lasquinha das moedas que não as impossibilitava para o ato da troca, o ato da comercialização, o ato da transação. Findado o dia, devolvia-se as moedas, ele pegava a gavetinha dele e ficava lá um pozinho, esse pozinho, ouro e prata, era a paga para o sujeito lá do banco. Bacana, né, gente? Então, isso é que deu início ao que nós utilizamos hoje como instrumento de troca, moeda. Mas no próximo a gente vai além, vou falar um pouco dessa evolução e aí começam a nascer os instrumentos do mercado. Quem sabe a gente vai até chegar um pouquinho lá no mercado financeiro. Ok, galera? Por hoje é só. Tamo junto, hein? Segue aí. Não esquece de subscrever. Vamos que vamos.